Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, há 40 dias atrás, a Igreja, revigorada de alegria e de esperança, celebrava com intensidade a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o ponto fulcral da sua fé. Jesus, aquele que foi enviado ao mundo para restaurá-lo, aquele que veio em nome de Deus para configurar os seus filhos no amor, que viveu no meio de cada um de nós, marcando o tempo e a história, depois injustamente condenado pela incompreensão do projeto de Deus, à humanidade anunciado, fez com que, morrendo na cruz, comprovasse o maior ato de amor que algum ser humano nesta terra pôde em algum momento proclamar e praticar. Portanto, aquele mesmo Jesus que viveu a nossa condição humana, morreu por nós, ressuscitou. E porque Ele vive, então cada um de nós que somos os seus cristãos, os seus seguidores, os seus discípulos, possamos com toda certeza acreditar no amanhã. Esta é a convicção, a certeza e o ponto central do anúncio da nossa fé. Hoje a Igreja, após 40 dias, celebra a Assunção. E celebrar a Assunção, ou seja, a volta do ressuscitado para o lugar que lhe é garantido e esperado, ou seja, a direita de Deus, não significa que nós estamos celebrando a ausência de Jesus. Aquele que até então caminhava conosco, anunciava a vida pela sua ressurreição, agora volta para Deus, nos deixando sozinhos. Muito pelo contrário, celebrar a Assunção é celebrar uma nova face da ressurreição, ou seja, aquele que compreendeu que o amor era a única maneira de restaurar os corações, agora vem morar no coração de cada um de nós. Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias, até o final dos tempos, agora se faz presente no coração de cada um de nós. Essa celebração vem ainda reforçar a nossa certeza de que o ressuscitado é a força necessária
das nossas buscas e de nossas realizações. Mas também esta celebração, no seu ponto central, lembra-nos da responsabilidade que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Vejamos que o Evangelho de hoje nos traz 3 cenas de suma importância e que vêm realmente chamar a nossa atenção para aquilo que somos e para aquilo que nós devemos ser. A primeira cena, Jesus se coloca diante dos 11 discípulos e, de certo modo, passa para eles tudo aquilo que ele projetou para que fosse a verdadeira missão. Primeiro, Jesus vai dizer que a missão é universal, ou seja, ide pelo mundo inteiro e no mundo inteiro dê testemunha daquilo que vistes, ouvistes e experimentassem. Primeira missão. E a primeira coisa que nós devemos refletir na missão de Jesus, ou seja, no nosso discipulado, nós não podemos criar barreiras, construir muros, criar diferenças entre nós, onde muitas vezes nós somos classificados entre melhores e piores, dignos e indignos, pecadores e santos, bonitos e feios, amados ou odiados. Tudo isso são condições que nós humanos vamos, na nossa fragilidade, criando para que nós não assumamos verdadeiramente a nossa missão, que é na igualdade ter a certeza de que todos nós somos herdeiros da felicidade. E Jesus ainda vai dizer que não só devemos abrir caminhos para o anúncio, mas também apresentar o conteúdo da missão, do anúncio de cada um e a responsabilidade de transmitir, comunicar este anúncio como discípulos autênticos do Senhor. Qual é o anúncio? O Evangelho. O que é o Evangelho? É a proposta do amor através da construção do reino de Deus no mundo. E qual é o nosso compromisso com este anúncio? Se nós não sabemos e se nós não experimentamos ainda esta certeza do reino de Deus em nós, como é que nós vamos comunicar aquilo que nós não sabemos e muito menos experimentamos na nossa vida? É uma comunicação deficiente? É uma comunicação e um anúncio superficial. Depois da segunda cena, Jesus volta para a casa do Pai e ocupa o lugar que lhe é de direito, ou seja, à direita do Pai. Jesus deixou aqui a sua responsabilidade para que cada um de nós dessemos continuidade na construção do reino, porque confia, porque nos ajuda, porque mora dentro do nosso coração. E se Jesus volta para o Pai, é justamente para nos dar ainda mais a certeza de que no lugar onde Ele se encontra agora é o lugar também de direito de cada um de nós. Somos de Deus, a Ele pertencemos e, sobretudo, este Deus prepara um lugar para nós como herança eterna. O reino de Deus vai se cumprindo. O anúncio que Jesus